Líder e liderado têm que andar juntos. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da Zest Plan Academy. Nós estamos numa série de episódios de frente com a Manu. E hoje nós vamos falar sobre cultura. Cultura não é o que se fala, é o que se paga. Pensa nisso, gente. Sistemas de incentivos é o que se paga, paga pela cultura, paga pelas pessoas, paga pelo reconhecimento. Vamos falar mais detalhes sobre isso, sobre desmistificar a mudança cultural. Na gestão, a gente ouve isso a todo momento, as pessoas falando sobre cultura, mudança de cultura, preciso mudar a cultura da minha empresa, preciso mudar. Tá, como que os sistemas de incentivo, tá, é uma ferramenta de gente e gestão, essa ferramenta, na prática, pode moldar novos comportamentos e crenças aí da sua empresa, da sua área, né, de você gestor. O que nós vamos falar sobre isso hoje, Vanessa? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então, Manu. Hoje a gente entra ali no capítulo 4 do livro, A Execução. E cadê o livro, Manu? Tá aí contigo? Ah, capaz que a Manu não tá com o livrinho dela. É livro de bolso. Imagina se esse livro fosse menor, Manu. Pequenininho assim. Eu tenho ele no aplicativo do celular, né, e no iPad, mas eu amo. E o cheiro de livro? Adoro, gente. Eu nunca vi a Manu sem esse livro. Manu, então, no capítulo 4, os autores eles dizem que a maioria das iniciativas de mudança cultural fracassa, porque são vagas e desconectadas da realidade operacional. Por que o empresário gasta tanto com consultoria de cultura e nada muda no final? Gente, eu já vi um despendimento de recursos, eu vou falar assim, que nem é investimento, porque se a gente pega para falar de resultados financeiros, nós estamos falando de investimentos, na classificação financeira isso é diferente. Então, isso é, né, custos e despesas. Por quê? Na grande maioria, se gasta com estratégia e estrutura, e esquece do lado suave, do lado humano, das crenças e dos comportamentos. Não sou psicóloga, mas trabalhando há 21 anos com mudança, né, da área da gestão das pessoas, mudança cultural ou adaptação cultural, eu prefiro falar sobre transformação do que mudar. É até falando também, pegando o gancho, eu quero profissionalizar a minha empresa. Eu sempre vou com a pegada do seguinte: vamos transformar a gestão da sua empresa, porque profissionais a gente sempre teve nas empresas, né? Mas voltando aqui, né? Esquece desse lado suave sobre crenças e comportamentos. Então, mudar a cultura não é fazer um novo quadro de valores, é mudar a forma como as pessoas estão agindo para obter resultados mensuráveis. E o que eu estou falando, gente? Quando a gente define o que são os valores das empresas, muitas das vezes, o que se faz? Vai lá, o dono, ou às vezes ali a primeira camada de liderança, eles mesmos definem esses valores. Ao passo que, se você faz um trabalho de envolvimento e participação das pessoas, você conseguiria capturar o que é valor para as pessoas. Missão e propósito é definido pelos fundadores e pelos donos. Valores é definido por todos na empresa. E esses valores se desdobram em competências, que se desdobram em comportamentos observáveis. E é o que mune as avaliações, ou deveria, né? As avaliações de desempenho. Então, é muito mais sobre capturar o que é valorizado pelas pessoas do que ir lá definir um novo quadro de valores e fazer com que isso seja implementado nas empresas. Na Zest, a minha consultoria de gente, gestão e governança, eu vejo empresas tentando transplantar culturas de inovação, de resultados, sem mudar o rito de trabalho, sem mudar a forma com que acontece no dia a dia das empresas. Então, na Zest, a gente acredita que a cultura é a soma desses valores, que é capturado das pessoas, dos seus colaboradores. Crenças e normas e comportamentos. Se você não mudar o que é recompensado ou a forma que é recompensado, e a gente vem falando muito sobre sistemas de incentivos aqui, as pessoas elas não vão se sentir recompensadas e aquela cultura que sempre esteve ali, ela vai vencer. Porque tem uma frase famosa: a cultura come a estratégia no café da manhã.
Tem aí um grande gestor que eu conheço que ainda fala assim, e ainda por cima come com farofa. Os baianos e os mineiros, né? A gente gosta muito de farinha e de farofa, os nordestinos, né? Aqui representando o Brasilzão, pensando que ia ter uma mineira aqui e uma gaúcha, né? A Vanessa é gaúcha, para quem não sabe, o sotaque dela também demonstra isso. Entrega. É um pouco sobre isso, gente. Como é que a gente faz essa transformação da cultura? Fiquem atentos nessa forma de trazer isso para dentro da empresa. Você, empresário, empresária, que quer fazer essa mudança, chame de transformação cultural. Isso vai ser muito mais empático, vai ser muito mais humano e as pessoas estarão muito mais envolvidas. Isso é um gatilho mental para vocês trabalharem. Manu, que interessante isso que tu trouxe, porque faz muito sentido. Nem tudo que é 100% imposto dá certo. Claro que dentro de uma empresa tem coisas que a liderança ela vai precisar impor, porque o colaborador que está ali nem sempre vai concordar com tudo. Mas, de fato, tem detalhes que é tão importante ser construído em conjunto, como tu citou, porque quando nós nos sentimos pertencentes àquilo, é muito mais gostoso e prazeroso tu fazer com que aquilo funcione, porque é como se tivesse o nosso dedinho de participação, não é só As metendo pessoas bola abaixo, sabe? Eu quero que dê certo porque eu também participei disso daqui. É muito legal. As pessoas se identificam. Recentemente, eu participei de um projeto onde a gente foi fazer essa transformação cultural e a gente fez um trabalho incrível, onde, para capturar os valores, foram realizadas entrevistas com diferentes pessoas, com diferentes cargos das empresas, para fazer essa captura. E, ao final, juntando todas essas entrevistas, a gente conseguiu capturar quais são, o que era importante para aquelas pessoas, o que elas enxergavam, né? Como elas se identificavam. E foi incrível. Vamos falar sobre casos, né, que eles contam, causos aqui no livro, e depois vou trazer alguns causos que eu vivenciei também. Eu adoro ouvir os causos da mineirinha. Tu viu que o meu café hoje é em tua homenagem, né? Hoje é um café Mineira. mineiro. Então, Manu, se a gente não sair um pouquinho, pessoal, não é a gente, tem que dar uma descontraída. Porque esse podcast, ele é para ser descontraído, né, Manu? É falar de coisas sérias, mas de forma descontraída, para que vocês queiram estar com a gente toda semana. É isso, gente. O dia a dia, como a verdade nua e crua. Exatamente. Manu, o livro, ele detalha a reestruturação da EDS, que fala? Da EDS. Pode chamar de EDS, a gente está no Brasil e é isso mesmo. Então, pronto. Onde o novo líder, o Dick Brown, ele precisou quebrar uma cultura de feudos, inclusive está até entre aspas aqui, onde as unidades não colaboravam. E como que ele conseguiu que mais de 150 líderes passassem a trabalhar como um time só? Então, gente, ele foi sentir o que estava acontecendo. Ele não só falou assim, quero mudar, fazer uma mudança cultural. Ele foi no chão de fábrica, nas pessoas, ele entrevistou as pessoas, ele ouviu as pessoas e depois ele estabeleceu quais eram as mensagens francas e as práticas que ele queria implementar sobre as metas. Então, como eu falei aqui no início, é sobre ouvir e entender o que é importante e o que é valorizado para as pessoas. E isso, né, o mais importante, né, depois de todo esse estudo que ele fez, foi entender o que era valorizado e atrelar sistemas de incentivos, né, do desempenho. Então, ele criou essa curva de vitalidade para distribuir recompensas de forma proporcional ao resultado e acabou com aquela cultura de panelinha. Porque ele entendeu, ele teve empatia, ele teve uma humanização nesse processo, ele incrementou humanização nesse processo para poder fazer esse mix que a gente chama quando a gente está estabelecendo metas. Existe sim o norte que a empresa quer chegar, aonde a estratégia dela está mirada, mas o caminho que você vai trilhar ou que você vai navegar para poder chegar lá, você depende de pessoas. E se você não para poder construir essa estratégia junto com as pessoas, entende o que é importante para elas, traz elas para o jogo, fica um negócio ali que a gente chama de só top-down. É o que a gente fala. Para transformar, precisa envolver. Para estar junto, precisa estar junto de verdade. Não é só no papel
né, na cartilha de valores, no quadro de metas definido, e falava assim, toma aqui, essa é a sua meta. Tem que estar junto. Líder e liderado tem que andar juntos. E como é que a gente atrela isso, né? Passando aqui para o nosso bloco falando sobre atrelando incentivos ao desempenho. Isso é o motor dos incentivos. E eu venho falando muito sobre os 3 tipos de incentivos que a gente tem. O incentivo mensal de performance, que muito atrelado para aquelas metas que são de mais curto prazo e que precisa de incentivos mais rápidos mensalmente. Os incentivos de curto prazo, que são atrelados a metas anuais, e os incentivos de longo prazo, que são atrelados a metas ali que ela consegue ser mensurada ao longo de um triênio ou de 5 anos, por exemplo, e cada ano você vai vestindo essas metas, é o famoso vesting, mas eu não vou entrar nesse item aqui agora, porque nós estamos falando sobre o que a gente pode atrelar aos incentivos de desempenho para ser esse motor do crescimento. E agora a gente entra na parte que de fato a Manu gosta e fala com propriedade, né, Manu? Que é o IMP. O livro ele afirma que a cultura da empresa define o que é apreciado e respeitado, e no final recompensado. Nós todos gostamos, né, das recompensas. E é aqui que a IMP entra como um grande mestre dessa engrenagem. É isso mesmo, gente. Então, se você quer uma cultura de execução, e esse livro ele se chama Execução, a disciplina para atingir resultados, você precisa, né, de um sistema de incentivo que motive as pessoas a trabalharem em torno de um objetivo comum. Então, quando a gente está fazendo desdobramento de metas, nós vamos lá, fizemos o planejamento estratégico, definimos o nosso norte, estamos trabalhando em desdobrar essas metas, criar os sistemas de incentivos. Isso, estando tudo amarrado e as pessoas envolvidas nisso, o seu sistema de incentivo vai estar sólido, né? A base da mudança, né, do comportamento e dessa transformação é tornar o desempenho transparente. O sistema de incentivos precisa de metas claras e metas transparentes, rastreáveis, alcançáveis. Tem um método para isso. Eu falo que o método está aqui, a gente tem que pegar ele e incorporar, né, fazer essa junção, catalisar eles de forma que o sistema de incentivo esteja muito alinhado com a estratégia da empresa. Então, quando o Dick Brown vai entendendo e conhecendo e participando dessa discussão, ele descobriu, né, nessa entrevista, nessa imersão que ele fez nas unidades de negócio, que 20% dos vendedores deles não tinham vendido nada em 6 meses. Tem alguma coisa errada. A área de vendas vive de vendas. A área de vendas, se não estiver vendendo, tem que encontrar qual que é a causa raiz. E aí, ele fez uma substituição, né? E colocou um sistema justo para poder recompensar, né? E ter melhor desempenho e dar os feedbacks sinceros. Lembra que na abertura a gente falou sobre insistir no realismo? Então, insistir no realismo é sobre isso: ter feedbacks sinceros, transparentes, não esperar 6 meses para dar esse feedback, é fazer correção de rumos pontual e quando elas forem necessárias. Então, o que está ali, o que estava ali naquela imersão que tinha o viés negativo, ele foi lá, fez essa equalização e trouxe os sistemas de incentivos mais alinhado, mais transparente, envolvido as pessoas participando, e aí você consegue ter resultados mais favoráveis. Muito bom. Bom, falando sobre isso, vou abrir aqui o próximo bloco, que é um tema interessante, sobre o software social da execução. O que nós vamos falar sobre isso, Vanessa? O livro menciona que falta uma parte na equação, o software social da execução. E o que é isso na prática da Zest? Eu, por exemplo, nunca ouvi falar. Então, eu vou pegar aqui também, nos 7 comportamentos essenciais vou recapitular aqui todo mundo. 7 comportamentos essenciais do líder. Conheça seu pessoal e sua empresa. Insista no realismo. Estabeleça metas e prioridades claras. Conclua o que foi planejado. Recompense quem faz. Amplie habilidades das pessoas e conheça a si próprio. Então, quando ele está falando sobre software social, ele está falando sobre conheça seu pessoal e sua empresa. Insista no realismo sobre ela. Então, na prática, né, na Zest, a gente vê que falta muito diálogo.
falta muita transparência, falta muito alinhamento, porque o diálogo, né, que vai evidenciar essa realidade e vai ensinar as pessoas a pensar. Se o líder não está dando essa orientação, se o líder não está fazendo esse alinhamento, as pessoas estão ali, elas vão ficar batendo cabeça e não vão saber para onde vai. Não adianta ter um sistema de incentivo que seja agressivo, que seja ali vários salários por ano que ele tem elegibilidade. Então, esses gestores, né, os causos que eles contam aqui, eles contam causos que afundaram as empresas, porque não tinha esse alinhamento, porque não dava essa orientação. Então, o líder precisa ensinar a dividir conceitos. Essa semana, eu tive um caso muito interessante, eu estava fazendo um processo seletivo para uma empresa, e a gente precisava, tinha requisitos definidos, e precisava fazer alinhamentos, e precisava falar sobre aprendizagem. O candidato não tinha todas as vivências, mas tinha o conhecimento técnico. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou dividir todos os meus conhecimentos com você. Você já tem a base, você precisa agora viver na prática. E isso vai acontecer com você vivenciando. Se você não tiver oportunidade, como é que você vai vivenciar isso? Você tem vontade de aprender? Quer ouvir as minhas dores, onde eu bati o dedinho na quina, onde eu errei, onde eu acertei? Se você estiver disponível para isso, eu estou disposta a ensinar. Isso, para mim, eu já ouvi de vários liderados que passaram comigo nos meus times, são relatos que mexem muito comigo sobre o quanto essa forma de liderar, de compartilhar conhecimentos, foi importante para aquelas pessoas nos momentos que elas estavam, né, vivendo. O líder, ele precisa ensinar a dividir conceitos, e ele próprio a dividir conceitos nas tarefas essenciais, nas estratégias, nas táticas e nas operacionais, né, que podem ser executadas. Então, a transformação cultural, gente, é a soma de valores em comportamentos observáveis das pessoas. E as normas, né, compartilhadas, as regras de negócio, é que vão traduzir em resultados para ter um sistema de incentivo ali performando bem. Então, o sistema de incentivo, gente, é regra de ouro, ele funciona, ele dá certo. Na prática, as empresas coletam resultados incríveis. Gente, esse foi o De Frente com a Manu, trazendo mesmo a vivência do dia a dia, os causos da semana, o que acontece na gestão, no GGG, gente, gestão e governança. Eu sou especialista na área de gestão, sou conselheira de empresas, tenho uma bagagem incrível e eu estou aqui para dividir todo o meu conhecimento com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês nos acompanhem, tragam suas sugestões de temas para a gente falar aqui. Nós estamos fazendo review desse livro que eu adoro, e trazendo as minhas experiências do que eu vivencio na consultoria, nos conselhos das empresas, no meu dia a dia como líder, e eu espero que vocês estejam aqui engajados em nos acompanhar. É isso, Vanessa. Arrasou, Manu. Foi uma aula, tá? Inclusive para mim, muito obrigada por isso. É muito louvável aquela pessoa que escolhe compartilhar o seu conhecimento. E tu fazendo isso com a gente cresce muito. E muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.